Olá, este é o canal da Ribeiro Tobias e Araújo, Advocacia. Estamos hoje na nossa filial em São Paulo para mais uma prestação de serviço à sociedade, que é a nossa dica do dia. Essa semana nós fomos muito procurados por um tema que nós gostaríamos de compartilhar com você no dia de hoje, que é sobre o bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude. Você já ouviu falar sobre isso? Teve alguém da família, algum amigo, ouviu na reportagem? E a questão é, o banco ele pode bloquear a sua conta por suspeita de fraude? Ou até mesmo encerrar a sua conta? Olha, nós vivemos o Estado Democrático de Direito, onde o nosso imperador é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante ao indivíduo o direito de propriedade. Esse é um direito fundamental do indivíduo, da pessoa, o direito de propriedade. E essa mesma Constituição Federal, ela diz que ninguém poderá ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Significa dizer o seguinte, somente o juiz pode mandar bloquear os seus bens ou até mesmo tirar os bens da sua posse, da sua titularidade, depois de um devido processo legal. Significa dizer que haverá um processo, você tomará conhecimento deste processo, você será chamado para se defender e ao final o juiz vai tomar uma decisão baseada nas provas e na lei. Após isso, se ele entender que você deva perder a sua propriedade, ou se você deva ter momentaneamente a sua propriedade, o seu bem bloqueado, aí sim, é possível. Fora isto, à luz da Constituição Federal, não é possível ninguém mais bloquear os seus bens ou impedir o seu acesso aos seus bens. E o que acontece quando o banco bloqueia a sua conta? Ele está impedindo que você tenha acesso a um bem que pertence a você. Então aqui nós precisamos pontuar uma questão. Qual é? Qual é a sua relação com o banco quando você deposita um dinheiro no banco? Você tem uma relação de obrigação para com o banco? Ou você tem uma relação de direitos para com o banco? Quem é que tem nessa relação o direito e quem é que tem nessa relação a obrigação? É óbvio. Nessa relação, quem tem obrigação é o banco para com você, e não você para com o banco. Nós estamos falando aqui na questão de depósito de dinheiro na conta bancária, ou seja, depósito de valores. O dinheiro que está na sua conta bancária, o banco ele é o agente que tem o dever de cuidar desse dinheiro e depois de devolver a você no momento em que você pede esse dinheiro de volta. Então essa relação é uma relação de obrigação do banco para com você. Não é você que tem obrigação para com o banco. E nesse sentido, então, a Constituição Federal, ele fala que você, como proprietário deste bem móvel, no caso o dinheiro, você não pode perder o acesso, você não pode perder o direito de ter acesso a esse dinheiro, de usar da forma como você quiser, no momento em que você quiser, respeitado a lei, evidentemente. Ou seja, esse dinheiro que está lá no banco, ele é teu, ele é resultado do seu trabalho e ele é resultado das suas faculdades de trabalho, de intelecto, de esforço. É um dinheiro que pertence a você. Então o banco ele pode bloquear o dinheiro por suspeita de fraude. Olha, quando o banco fala isto, o banco está te acusando de um crime, dizendo que está bloqueando um bem por suspeita de fraude. O banco está saindo do papel de um prestador de serviço para o papel de Estado. E o banco não tem o papel de Estado. O banco é uma instituição privada, até mesmo o banco público, quando ele presta o serviço de depósito bancário, ele está no papel de uma instituição privada. Ou seja, o banco estatal ele é o banco de economia mista. Então, nesse sentido, o banco ele não tem o papel de Estado, ele não tem o papel de juiz, ele não pode bloquear o seu dinheiro e muito menos
imputar a você a suspeita de fraude, porque você não está respondendo a um processo criminal. E o banco ele não tem o papel de polícia, de investigador, ele não tem o papel de Ministério Público. Então ele está saindo do seu papel para entrar num papel que não pertence a ele. Nesse aspecto, você tem direito a uma indenização por dano moral e os danos materiais decorrentes desta lesão que você está sofrendo. Por exemplo, a contratação de um advogado, você tem direito a pedir a indenização por esse gasto que você tem para ter o seu dinheiro de volta para você. Então, a nossa Constituição Federal não autoriza. Por mais que o banco possa falar que é norma do Banco Central, do COAF, do Ministério da Fazenda, enfim, não importa. A Constituição Federal está acima de tudo e de todos, inclusive acima do Estado. Então, aqui vai essa dica para você. Se você conhece alguém que sofreu esta lesão, ou se você mesmo sofreu essa lesão, procure um advogado da sua confiança e faça prevalecer o seu direito. Até mais.